do Espírito Santo em suas vidas. Eu já pude sentir a unção de Deus nessa manhã. Aleluia, glória a Deus a honra, a Deus a glória e a Deus todo o louvor. Queridos, abra comigo a Bíblia de vocês, no livro de Apocalipse, capítulo de número 22. Apocalipse 22, 21. O último livro, o último versículo da Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Amém. Aleluia. Você pode repetir comigo esse versículo? A graça do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. A maioria dos livros da Bíblia, no final, principalmente as cartas de Paulo, sempre vem uma saudação como essa. Saudação a qual nós, pastores, obreiros, eu creio que até os padres usam no final da programação, dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Mas os irmãos já pensaram, já pararam para imaginar o que é graça? Se formos consultar o dicionário, se formos pesquisar sobre a palavra graça, popularmente falando, vai dizer que é algo ou qualidade de quem é engraçado, de quem faz rir, de quem faz alguém feliz. Ou graça ainda aponta para favor, aquilo que se dispensa, ou recebe, ou dádiva. Mas graça, no nosso conceito, é o dom sobrenatural concedido por Deus por meio da salvação. Tem graça em nosso meio? Tem? Tem graça em nosso meio? Aleluia, glória a Deus. Graça ainda é um favor imerecível, favor a qual nenhum de nós teríamos condições de receber. A graça é o auxílio divino, é a força que recebemos por meio da expiação de Jesus Cristo no Calvário. Através da graça, através da misericórdia do Senhor, através da expiação, da morte de Cristo ali no Calvário, cada um de nós temos hoje a graça do Senhor. Amém. A graça do Senhor. É pela graça que estamos aqui adorando e glorificando o nome santo do Senhor nessa manhã. E eu gostaria de meditar um pouco sobre a palavra graça, conjuntamente com os irmãos. O primeiro ponto que eu anotei aqui: a graça do Senhor Jesus Cristo, ela provê a justificação na vida do ser humano. Em Romanos 3, 22 a 24 diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos que creem, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O fato é que todos nós alcançamos, por herança, por genética, o pecado provindo do primeiro homem, a saber, Adão. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu fui pesquisar o que significa destituído e entendi que destituído aponta para demitido ou afastado, exonerado. E aí eu fui então fazer um paralelo
Quando nós olhamos para pessoas que trabalham em empresas de carteira assinada ou não, quando eles são demitidos de uma empresa, o que ele faz? Uma das primeiras coisas que ele faz é ficar com raiva do patrão que o demitiu. Logo, trazendo um paralelo para a vida espiritual, a pessoa que não tem a graça de Deus, que não vive na graça do Senhor, a Bíblia fala que ele é destituído da unção de Deus, ele é destituído do Senhor. Então logo ele é demitido da presença do Senhor por não ter a graça. Ele se sente demitido. Daí, sentindo afastado da presença do Senhor, mais longe ele fica da presença do Senhor. Daí então ele começa a fugir da presença do Senhor, ele começa a falar mal do Senhor, ele começa a falar mal do povo de Deus, ele começa a procurar na Bíblia erros para poder justificar a sua fuga da presença do Senhor, porque ele não tem a graça do Senhor. Ele não tendo a graça do Senhor, ele sente fora da presença do Senhor. E ele, quanto mais ele sente fora da presença do Senhor, mais ele tenta se afastar aí da presença do Senhor. Mas é a graça do Senhor que nos justifica. É a graça do Senhor que nos coloca na presença do Senhor. O segundo ponto que eu coloquei aqui para a nossa meditação é: a sua graça concede bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Amém. Efésios 1, 2 e 3 vai nos dizer o seguinte: a vós a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É pela graça do Senhor que hoje nós recebemos as bênçãos espirituais da parte do Senhor. Todas as bênçãos espirituais são pela graça, não são por nosso merecimento. Eu não tenho um dom por merecimento. Eu tenho o dom de profetizar. Eu tenho o dom de cura divina. Isso não é por merecimento, não é por crédito meu, e sim pela graça do Senhor. É a graça do Senhor que nos alcançou, a fim de termos essas bênçãos nos lugares celestiais. A graça de Deus nos aproximou e nos reconciliou-se com Deus. Efésios 2, 11 e 13. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados de incircuncisão pelos que na carne chamavam de circuncisão, feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Paulo ele vem nos afirmando aos irmãos de Efésio, que serve para nós, que antes éramos considerados gentios na carne, antes estávamos longe da presença do Senhor, sem a graça do Senhor, mas a sua graça nos reconciliou com o Senhor. Hoje nós estamos na presença do Senhor, é pela graça, é pela graça. Nenhum de nós merecíamos a salvação. Estávamos como inimigos de Deus, mas pela sua graça Ele nos reconciliou. Pela sua graça, é pela sua graça. A graça é o resultado do Todo-Poderoso. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos
por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então o resultado da nossa vida, porque qual é a importância de estar aqui buscando o Senhor, se eu poderia estar em casa numa manhã fria como essa, quem sabe, debaixo de um cobertor, assistindo um bom filme? Qual é a importância de estar aqui, se eu poderia estar vivendo esses prazeres da carne? É pela salvação. É pelo que o Senhor me prometeu, que eu estou aqui adorando a Ele. Amém. E a salvação, ela veio pela graça. Somos salvos pela graça. E a palavra do Senhor ainda nos fala, não é pelas obras, para que ninguém se vanglorie, não. Eu sou salvo porque eu dou esmola. Eu sou salvo, eu mereço a salvação porque eu ajudo as pessoas. Não, é pela graça. É pela graça. É pela graça que nós estamos aqui. É pela graça que nós somos salvos. Tem salvos pela graça aqui? Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Somos salvos pela graça. E fazemos as obras. Abençoamos a pessoa porque já somos salvos. Não pelo que queremos a salvação. Abençoamos o nosso próximo porque somos salvos. É pela graça. Amém. A graça é o resultado do amor de Deus pela humanidade. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça te alcançou. A graça foi essa misericórdia do Senhor, a qual deu seu único Filho para morrer por mim e por você, para que hoje tivéssemos a oportunidade de, pela graça, sermos salvos em Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia. A Deus a honra. A Deus a glória. A Deus todo louvor. Vamos passar pela nossa Santa Ceia.